Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 67 e 68. Capítulo 67, de 3 de maio de 1900. Festa da Cruz no Céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes, médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto dulcíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disto pareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Eis, ó, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo. Por isso faço silêncio. Esse volume 13, ele fala muito da cruz, o benefício da cruz, a beleza da cruz. No trecho passado, Jesus falando sobre como que ele se deleitou sobre o leito da cruz, como que era florido, e as flores são as virtudes que comunicavam tanta beleza à cruz de Cristo. E foi ela quem alcançou, que pagou por todos os crimes, por todos os pecados, por todas as faltas, por todas as culpas dos homens. Foi a cruz. E por isso que ela tem tanto valor, porque Jesus deu valor à cruz, ele divinizou a cruz. Então, a cruz até Jesus, ela não era valorizada, ela era desprezada, ela era tida como opróbrio, como quem tinha algum tipo de sofrimento, sejam as pessoas que tinham lepra, algum tipo de doença, as mulheres estéreis, qualquer tipo de enfermidade que a pessoa tinha, ela é considerada como um rejeitado, como um não quisto por Deus, como se Deus não considerasse essa pessoa. Então, por isso que ela recebia nela as penas, os sofrimentos, por isso que a pessoa sofria. E era vista aquela pessoa que tinha posses, que tinha bens, que vivia de bem, que não tinha muitas dificuldades, essas eram as pessoas que eram consideradas que eram abençoadas por Deus. Então, para ver quanto que era um valor que a cruz tinha, um valor realmente de contrário à vontade de Deus. Então, sofrer era como se a pessoa estivesse fora da vontade de Deus. E estar de bem era aquele que estava de acordo com Deus. Então, era essa forma que interpretava. Claro que vai muito mais além do que eu estou falando. Estou falando de forma muito simplificada, vai muito mais além do que isso. Mas, em síntese, seria isso. E depois, quando Jesus vem, Jesus, sendo Deus, assume sobre si a cruz e paga, e faz o pagamento do resgate da dívida que todos nós, seres humanos, tínhamos para com Deus, e por causa disso estávamos privados da visão beatífica, estávamos privados do céu. E ele vem e compra-nos de volta o acesso ao céu, o acesso
a amizade novamente com Deus. Ele compra com a cruz, o pagamento que é usado para fazer a moeda de troca, a moeda de pagamento é a cruz. E ali na cruz ele transforma, transforma a cruz. Agora a cruz é ressignificada, ela tem um novo sentido, um novo significado. Ela passa a, a não ser mais o opróbrio, mas sim a santificação. Passa a ser a salvação, em primeiro lugar a salvação, e, consequentemente, depois a santificação. Então, em primeiro, não como fim último, mas ali como meio à salvação. A cruz usada como meio de salvação, como meio de resgate, de pagamento de uma dívida. E depois disso, ela vem sendo ali, continua sendo essa moeda de embelezamento da alma, de tornar a alma bela, de tornar a alma rica, de tornar a alma poderosa em Deus, por causa da cruz, por causa que a cruz foi divinizada. Mas ainda hoje, ainda existe, na maioria das pessoas, ainda existe uma mentalidade de antes de Cristo, a mentalidade de que a cruz, de que o sofrimento, ele é um sinal de que a pessoa não está debaixo da vontade de Deus. E por isso muitas vezes as pessoas vivem implorando para Deus para tirar a cruz. Vivem ali uma vida de troca, de barganha com Deus, fazendo, seja as orações, as, a, as práticas piedosas, participando da vida da comunidade, tendo ali, às vezes, a religião como um amuleto para trocar com Deus, para barganhar com Deus benefícios e vive trocando, querendo substituir a cruz. Vive buscando uma cruz mais curta, mais leve, sabendo, todos sabem que o sofrimento ele é inerente à condição humana por causa da realidade do pecado mesmo, do pecado original. Toda a nossa natureza foi ferida, e mesmo com o batismo que nos resgata e que devolve-nos, nos devolve a pureza de antes do pecado original, o batismo tem esse poder, que é o batismo em Jesus Cristo, o batismo de Jesus, é Ele que nos devolve por esse sacramento a pureza de antes, mas mesmo assim existe ainda, a marca, a chaga ainda está no DNA da humanidade, ainda está no DNA do homem. Ela não foi retirada porque Jesus passou pela cruz e comprou, e por isso ele sanou todo os efeitos do pecado. Não, ele conquistou de volta o nosso acesso ao céu. E conquistou também, está nas mãos dele, o retorno do reino para, para a terra. Está de volta, está nas mãos dele. E ele depois deposita na Luísa, claro, mas ele conquista. A cruz também foi um pagamento que não só pagou a remissão dos nossos pecados, pagou a nossa dívida e nos traz de volta a amizade com Deus, mas também a cruz pagou o preço da devolução. Ele pagou o reino de volta, comprou o reino de volta, o reino que havia sido perdido lá no Éden, lá no início, quando Adão desobedece. Esse reino que lá havia se rompido, esse elo que havia se rompido, do reino de Deus no meio das criaturas, Jesus conquista também na cruz. Então, muito mais do que o nosso acesso ao céu, ele compra de volta o reino, ou seja, a habitação nossa de volta na casa de Deus, como filhos de Deus, como deuses, como filhos, não apenas como salvos, como servos, mas como filhos. Ele nos devolve essa condição. E então o valor da cruz, o significado da cruz, essa ressignificância toda da cruz, ela é, nossa, é incompreensível a nossa mente humana alcançar o valor dela, o benefício dela. E por isso que muitas e muitas vezes a gente rejeita, a gente sofre e tem repugnância do sofrimento, porque a gente ainda não entendeu o valor dela, a gente não compreendeu ainda. E mesmo a Luísa, tendo a visão, ela teve a visão lá no céu, da festa no céu, a festa da cruz lá no céu, de ver que haviam cruzes de vários tamanhos, pequenas, médias, grandes, mas todas eram reluzentes,
todas brilhavam tanto que ultrapassavam a luz solar, ultrapassavam o brilho da luz do sol. Então, é muito grande. E mesmo ela tendo essa visão, descrevendo essa visão dessa luminosidade toda, dessa festa toda que se fazia no céu, os bem-aventurados ali festejando, e festejava mais ainda aqueles que tinham mais sofrido na terra, aqueles que mais haviam sofrido na terra, e aí se distinguia lá os que mais sofreram, os mártires, que é aqueles que sofreram martírio no seu próprio corpo, mas também aqueles que haviam sofrido ocultamente, que é o martírio branco, é o martírio do sofrimento interior. Quantas e quantas pessoas, claro que sofrem no seu corpo, a as perseguições, flagelos no corpo ali por causa de Cristo. Os mártires, nós sempre tivemos mártires ao longo da história da redenção. E especialmente se a gente acompanha os indicativos de quanto que lá no Oriente há muito martírio hoje em dia ainda, muito martírio mesmo, martírio de sangue, pessoas que uma vez conhecendo quem é Deus e a fé, não abrem mão e são mortas, são perseguidas, são ali flageladas, são mortas realmente ali, trucidadas por causa da fé, por causa de Cristo. Então, essas são almas mártires e elas têm muito valor, porque elas não abnegaram da cruz, elas não deixaram a cruz para não sofrer. Então, especialmente no Oriente e nos países onde estão ali instaladas ditaduras, que a gente sabe muito bem como que é aquelas pessoas que têm uma fé, principalmente não só o cristianismo como no geral, mas fé católica principalmente é mais perseguido ainda. Se o cristianismo é perseguido como um todo, a fé católica é muito mais ainda. E aí aqueles que sofrem ocultamente, quantos não tem ali, não tem o sofrimento na carne, mas tem o sofrimento lá no seu coração, no seu interior, na sua mente, porque que manter-se firme, manter-se fiel diante de um mundo tão avesso, diante de um mundo tão perverso, diante de um mundo tão deturpado, diante de um mundo tão de perna para cima e de cabeça para baixo, como está a nossa época, a nossa geração, e as pessoas se manterem fiéis ali no seu íntimo, no seu coração, mesmo não manifestando isso exteriormente, tão declarado, mas lá dentro ela se mantém fiel, se mantém íntegra, se mantém firme por causa da graça que Deus dá para elas. Então, aqueles sofrimentos interiores é o martírio interior. E ela diz, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Como que se estimava, como que se amava, como que era querida essas almas. E aquelas que mais haviam sofrido eram mais estimadas ainda. E aí ela escutou uma voz que ressoou em todo o céu, que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. E em um grau muito pequeno disso, a gente pode ver uma semelhança disso quando os pais mesmos da terra, que amam seus filhos e querem o bem dos seus filhos, o quanto que privam seus filhos de coisas que sabem que não é boa para os filhos. E para os filhos isso é sofrimento, é privação, é cruz. Mas o pai, quando ele ama, ele sabe o que é melhor, então ele priva. Então, hoje, é considerado pais que amam aqueles pais que são permissivos, que deixam os filhos fazerem o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Deixa os filhos totalmente livres. Mas esses pais, na verdade, no fundo, eles não amam seus filhos. Eles amam o próprio sossego, a própria privacidade, o próprio estar sem problemas aparente, porque deixa os filhos fazerem o que quer, viver do jeito que quer. E aí depois vem as consequências dessas escolhas erradas, dessa permissividade toda. Então, se o filho não sofre, não está sofrendo ali, depois o mundo vai ensinar de forma muito mais cruel, que o mundo não vai perdoar. Então, se os pais não ensinam, se os pais não privam, se os pais não castigam muitas vezes, se os pais não são ali instrumentos de cruz para os filhos, quando eles estão sob a guarda dos pais, estão sob ali a obediência dos pais, os pais não trabalham dessa forma para ensinar, claro, de forma bem dura, muitas vezes, os filhos depois vão colher isso, e aqueles filhos que têm
que sofre muitas vezes privações dos seus pais, que às vezes é impedido de fazer aquilo que gosta muitas vezes, porque os pais sabem que não é bom, depois lá na frente, lá no futuro, eles vão agradecer os pais por aquele sofrimento. Eu sei porque eu agradeço hoje. Eu agradeço, não só eu, mas eu tenho várias pessoas que falam, né? Eu hoje, se eu tenho algum caráter, se eu tenho é, alguma virtude, eu devo à minha mãe. Eu falo minha mãe porque meu pai faleceu muito cedo. E foi minha mãe. E a minha mãe foi muito dura com a gente. E na época a gente não gostava, a gente estrebuchava, a gente rejeitava, esperneava, porque achava que ela era muito ruim, muito severa. Mas hoje em dia, como que eu agradeço? Eu agradeço muito ela ter sido daquele jeito como ela foi. Porque não era fácil já na época, há 40 anos atrás. Imagina hoje. Imagina hoje, o mundo do jeito que está, pervertido do jeito que está. Então, às vezes eu me considero uma mãe chata, uma mãe severa com os meus filhos, mas quando eu lembro da situação, da circunstância, até mesmo como eu fui criada, e como hoje eu agradeço a minha mãe, eu me acalmo, porque eu falo hoje, se eles sofrem hoje muitas coisas que acabam que não é um desejo de punir ou de privar, mas o desejo de vê-los alcançar, de serem pessoas melhores, quando tiveram atingido já um pouco a maturidade, ter adquirido um pouco ali de ter ali um caráter mais forte, né, quando foi criado por mim. Então, se hoje eu tenho, né, hoje posso dizer, tenho uma filha com 20, outra com 19, e um com 13, porque o de 16 é deficiente, não dá para, não entra nessa conta, mas o de 13 hoje é o mais difícil que tem para, porque já pega uma geração mais complicada ainda. Mas mesmo assim, eu muitas vezes sou chata mesmo, mas eu falo, lá na frente vai agradecer. E eu falo para as minhas filhas, lá na frente vocês vão agradecer a chatice da mãe daqui. E é assim que muitas vezes. Então, imagina Deus que vê tudo, que vê além. E se ele não enviar essas cruzes, os sofrimentos, porque foi divinizado, todo esse sofrimento foi divinizado, a cruz foi divinizada por Jesus. E tem uma beleza que nós não entendemos, mas se a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai compreendendo que tudo aquilo que o Senhor vai fazendo é bom, tudo que Deus faz é bom, tudo, absolutamente tudo que Deus faz é bom. Então, se Ele está nos enviando sofrimento, privações, várias circunstâncias, a gente tem que olhar com os olhos dele, ver que é bom, não importa se está amargo agora, não importa se tá difícil agora, mas é bom. Então, a gente tem que pensar dessa forma e deixar, e se resignar, muitas vezes é a resignação. Mesmo sem compreender, a gente se resigna. Mas que é fácil? Claro que não é. Muitas vezes a gente tem desejo de fugir da cruz, a gente quer sair de cima dela ou debaixo dela. Muitas vezes tem hora que parece que ela está em cima da gente, tem hora que parece que a gente está em cima da cruz, tem hora que parece que a cruz está em cima da gente. E a gente quer fugir dela. Muitas vezes é isso, mas é a nossa natureza que quer fugir da cruz. Mas é o conhecimento, esse entendimento que você vai nos trazendo, vai revelando do valor da cruz, da beleza da cruz, dos benefícios que ela traz. Isso vai nos trazendo alento, vai nos trazendo conforto, vai nos trazendo segurança e vai aumentando a nossa fé de permanecer firme, de permanecer ali é, é, com ele, né, junto com ele, grudado na cruz com ele. E a Luísa, nossa, mesmo tendo essas visões, ela ainda não conseguiu descrever tudo que ela viu, tudo que ela entendeu, tudo que ela percebeu, ela não tinha palavras para descrever. Então, assim, muito menos nós, que a gente tem a partir das informações que ela passa, as informações das escrituras, do evangelho, da igreja, da doutrina. Então, as nossas informações vêm a partir disso. E também, o Senhor também vai nos revelando, mas, assim, é bom. Se Deus fala que é bom, é bom. E a gente experimenta que é bom. A gente experimenta na nossa pele o benefício quando a gente passa, depois que passa. Então, quando a gente está no sofrimento, sempre é ruim. Mas depois que o sofrimento passa, a gente olha, nossa, como foi bom passar por esse período. Como essa realidade, como essa circunstância favoreceu, como essa circunstância foi crucial, foi fundamental eu ter vivido, ter experimentado essa realidade. É assim que a gente vai, mas a gente, no momento que a gente está passando, a gente não vê. A gente tem que caminhar muito na fé. Mas lá na frente, depois a gente olha para trás. E como Deus vê todos os. Vê lá, ou Deus vê o tempo todo, Deus tem a onividência que vê tudo, então ele sabe o que é melhor. Nós vamos saber muitas vezes o que é melhor depois que passou, depois que passou essa fase que a gente vai ver que realmente foi bom. No capítulo 68, de 9 de maio de 1900, Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação,
Esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus, ao ver, disse-me: Tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Ah, sim, não me deixa descansar mais. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isso, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes, tanto que eu mesma não sei, desta vez, onde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim e, olhando para a abóbada dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente, o terceiro no meio do dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam que se uniam uns com os outros de modo que se formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade e o homem formado com as 3 potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei manifestá-las. É verdade, você não sabe, se você não sabe manifestar, quem dirá eu que vou compreender isso aqui que você está falando? Você está dizendo sobre você compreendeu o mistério da Santíssima Trindade. A Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Ela vê esse mistério. Ela intui esse mistério em forma de 3 sóis. E ela compreende ali que as 3 potências que nós, seres humanos, recebemos de Deus, que é a inteligência, memória e vontade, ela vê ali que a inteligência é o mistério que é a inteligência, que a, que a vontade representava o Pai, a inteligência representava o Filho e a memória representava o Espírito Santo. E mesmo ela vendo os sóis, um no Oriente, outro no Ocidente, outro ali bem no meio, como se fosse um sol do meio-dia, os raios deles eram tão intensos que se cruzavam e se combinavam e se misturavam e se tornavam como uma luz única. Para dizer que a Trindade ela é ela se manifesta em 3 pessoas, em três, são 3, mas é uma unidade só, é um único Deus. A Trindade é um único Deus. Então, a luz ali, ela se tornava uma única realidade. E nós, se a gente pensar nessas três potências que a gente recebeu de Deus, memória, inteligência e vontade, se elas estiverem em conformidade com Deus, porque nós recebemos dele, se estiver em conformidade com Deus, ou seja, ali mesmo conformada com Deus, fundidas com Deus, vai ter também essa substância vai ter o poder, o efeito igual como se fosse em Deus, claro que por graça. Agora, quando não está em Deus, está fora de Deus, a nossa inteligência ela fica turvada, ela fica deturpada, a nossa memória fica fragilizada, fica a gente não lembra do que é bom, só lembra do que é ruim. Ela fica dilacerada, essa memória. E a vontade também. A vontade fica fraca, a vontade fica doente, a vontade fica debilitada quando está fora de Deus. Mas se nós estamos em Deus, tanto a nossa vontade ela fica fortificada, porque a força vem dele. A nossa inteligência fica curada, fica apurada, fica reluzente, fica vivaz, porque está recebendo direto da fonte, que é Deus mesmo, está ligada. E a nossa memória também está ali preservada, e ele vai estar sempre nos remetendo aquilo que ele quer nos lembrar, nos fazer retomar, rememorar aquilo que já está depositado dentro de nós, ele vai reavivando aquilo dentro da nossa mente, dentro da nossa memória. É essa ligação. Então, esses 3 sóis que as luzes se cruzavam e se fundiam, quando essas 3 potências em nós também estão ligadas a Deus, elas estão ali, recebem a vida diretamente da fonte. Então, só vou reler aqui um pouquinho como ela fala. Então ela estava perturbada, e aí ela estava perturbando, inclusive, o repouso de Jesus. Então, toda vez que nós estamos perturbados, que estamos ansiosos, que estamos ali com alguma realidade interior que não está pacífica, é como se a gente a gente não estivesse dando repouso a Jesus. Ele não está descansando dentro de nós. Quando a gente se agita, a gente acorda Jesus.
Então, olha só, lembrando daquela passagem lá do mar agitado, que os discípulos estavam no mar, dentro do barco lá, e as ondas começaram a agitar, o vento soprar, e eles começaram a ficar com medo. Ah, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos afundar. E Jesus está dormindo, sossegado, sobre um travesseiro. E aí eles vão lá acordar Jesus. Mestre, mestre, não te importa que estejamos perecendo. E aí ele fala, como sois fraco na fé, como sois. E aí, muitas vezes é assim, a gente acaba acordando Jesus porque a gente é fraco na fé. A gente não confia que a tempestade vai passar porque Jesus ele está dormindo, mas ele está dentro de nós. Ele está junto de nós, ele não está longe, ele não está fora do nosso barco, ele não está fora da nossa vida. Ele está dentro de nós, ele está junto conosco. Então, se a gente confiar, se a nossa memória não falhasse, e a gente, na inteligência, buscasse essa informação e não falhasse, a nossa vontade seria movida à confiança, a confiar que ele está aqui. Está acontecendo uma tempestade, mas ele está aqui. Então, eu confio que a tempestade vai acalmar. Ou mesmo que ela não se acalme agora, mas ela vai passar. Depois da tempestade vem um sol maravilhoso, vem um dia límpido. É assim que acontece. Só que a gente precisa estar em Deus para poder que essa fonte não seque, para que essa fonte ela continue dentro de nós, reacendida, a nossa fé esteja reacendida toda vez. E aí depois ela vai dizer, né? Depois daquelas poucas palavras de Jesus, encontrei-me fora de mim mesmo e olhando para a abóbada dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia repousar no oriente, outro no ocidente. O terceiro no meio-dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam que se uniam uns com os outros de modo a formar um só. Então, olha, essa é a realidade, né? Deus, embora em três, se torna uma só realidade. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade e o homem formando com as 3 potências a imagem dela. Então, essas 3 potências, né? Inteligência, memória e vontade, formando ali essa imagem, essa semelhança com a Santíssima Trindade. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai. Então, é estar ali na luz de Deus, estar vinculados a essa luz de Deus, estar fundido com a luz de Deus, ou seja, fundido em Deus. E se estivermos realmente fundidos em Deus, a nossa vontade fica transformada no Pai, a nossa inteligência fica ali transformada no Filho e a nossa memória fica transformada no Espírito Santo. E muitas outras coisas que a Luísa não pôde ali explicar, nós, com as nossas palavras, com a nossa, muitas vezes, limitação de capacidade de compreensão, não conseguimos também ou não compreender ou também expressar, mas a gente crê que é necessário estar nessa luz. Se nós estivermos nessa luz, a nossa inteligência vai estar ali transformada em Jesus, a nossa memória vai estar transformada ali no Espírito Santo e a nossa vontade vai estar transformada em Deus, Pai, no Pai. E aí a gente é aquilo, né? Nós somos essa semelhança de Deus que tanto Ele deseja que sejamos. Amém.